O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, retomamos o tempo comum da igreja, os paramentos dos sacerdotes voltam à cor verde, e assim vamos agora até a quarta-feira de cinzas. Nesse tempo é a primeira parte do tempo comum da liturgia, e depois então quaresma, e depois, após todo o período pascal, retomamos. E o tempo comum da igreja é um período longo, o mais longo durante o ano, e que recorda as aparições de Nosso Senhor, os seus milagres, as suas pregações, a sua vida pública, E assim, então, acompanharemos o Senhor que caminhou nessa terra fazendo o bem e fez bem todas as coisas. A primeira coisa que Nosso Senhor faz, segundo o relato do Evangelho de Marcos, é exatamente isso. Quando Ele aparece, e já aparece adulto, o Evangelho de Marcos não detalha muito, a infância de Jesus e tal. Ali Jesus já aparece adulto, e a primeira coisa que Jesus fala no Evangelho segundo Marcos é exatamente o convite à conversão. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nós vamos ouvir essa mesma afirmação na quarta-feira de cinzas. Lá nós repetimos este Evangelho. Mas vejam que no primeiro dia do tempo comum, ontem celebrávamos o batismo de Jesus, e agora começamos a primeira semana do tempo comum. A primeira coisa que Jesus diz: convertei-vos, crede no Evangelho. Não por acaso, porque essa é a primeira necessidade que todos temos. Nós precisamos de conversão. E existe uma parte da conversão que é a primeira conversão, Aquela conversão de realmente renunciar ao pecado mortal, confessar os pecados, começar uma vida nova. Mas existe uma segunda conversão, que é aquela conversão do dia a dia, a conversão das nossas imperfeições, a luta contra o pecado e as tentações, a correspondência com a graça de Deus, cada dia ser melhor, ou seja, uma conversão que exige um cuidado diário, um cuidado de muita atenção. E é por isso que também a nós toca profundamente esse Evangelho, porque o Senhor nos dirige a sua palavra a mim e a ti, dizendo: eis o tempo da conversão. Vamos nos esforçar, Estamos no primeiro mês do ano, que seja o ano da nossa conversão, que seja o ano onde a gente possa renunciar, de repente, àquele vício dominante, a um pecado que a gente cultiva como estimação, a uma situação que a gente vem tentando e não supera, enfim. Vamos pedir a Jesus essa graça. Assim como Ele chamou aos apóstolos, o Evangelho continua exatamente assim no dia de hoje. Jesus chamou os apóstolos, os escolheu e os mandou para segui-lo e fazer pescador de homens. Que também possas te converter e te tornar um pescador de homens nesse tempo, com a realidade e as dificuldades desse século. O Senhor continua a nos chamar e nos espera primeiro muito convertidos. É a primeira necessidade. Não se pode seguir a Cristo com o coração longe dele. Não dá. Então, seremos discípulos infiéis
traidores. Já bastou Judas, não precisamos repetir o mau exemplo. Vamos nos tornar realmente discípulos queridos, amados, seguidores do Senhor, que temendo a Deus buscam realmente viver com a conversão diária, mudando, pensando, agindo, conforme o querer do bondoso Deus. Que possas nessa semana tomar algumas decisões, quem sabe, para exercitar ao longo do ano, buscando, repito, cada dia te converter mais e mais, porque o Senhor te espera sempre mais perfeito, mais de acordo com a sua bondade, com a sua beleza, imitando a Cristo, Só posso ser outro Cristo se eu me revestir com as virtudes de Cristo. E para isso é preciso a conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.